São cada vez mais os praticantes de corrida de rua. Quais serão então os principais benefícios e os principais erros da prática desta modalidade? É este o assunto que vamos abordar hoje. A maioria de nós acha que para começar a correr basta simplesmente calçar umas sapatilhas confortáveis e fazer-se à estrada. Porém, são muitos os fatores que devem ser considerados na prática desta modalidade. Os benefícios podem ser divididos em dois grandes grupos: corpo e mente. Vamos desmistificar um pouco dos dois. No que diz respeito ao corpo, é necessário ter em conta que cada indivíduo é único e, portanto, o que se aplica a um pode não se aplicar a outro. Assim, é imprescindível conhecer o nosso próprio corpo e as nossas limitações. Esta modalidade tem sido cada vez mais procurada por quem pretende perder peso. No entanto, quem sofre de obesidade não deve iniciar a prática da corrida sem qualquer acompanhamento. A corrida exerce pressão que retorna do batimento no chão e que atinge as articulações, equiparando-se a um peso muito superior. Assim, uma pessoa com 100 kg recebe uma carga de pressão equivalente a 300, 500 kg, um verdadeiro trauma explosivo para o corpo. Neste caso, e para prevenir futuras lesões nas articulações, aconselha-se que se inicie pela caminhada como uma forma de diminuir peso e, mais tarde, introduzir a corrida, sem que esta seja mais prejudicial do que benéfica para a saúde. O mesmo é recomendado para pessoas com hérnias discais ou patologias idênticas. Quais são os benefícios para indivíduos que não se encontram nas condições mencionadas anteriormente? Perda de peso ou ganho de massa muscular, principalmente se aliado a outros exercícios. A prática desta modalidade gasta mais energia, fazendo com que o corpo necessite de descansar convenientemente para recuperar do esforço causado, resultando em noites mais tranquilas e regenerativas, com a sensação de melhor sono. A corrida ajuda na função respiratória e sanguínea, já que o corpo necessita de aumentar o nível de oxigenação para conseguir praticar este exercício e adequar-se às novas necessidades, evoluindo ao longo do tempo. A melhoria da condição física é uma consequência evidente, já que o movimento de todo o corpo obriga-o a adaptar-se à nova realidade. No que diz respeito à mente, o segundo grande grupo de benefícios, encontram-se algumas melhorias no funcionamento do próprio corpo. Por exemplo, capacidade de memória aumentada, ganhos de consciência sobre saúde e nutrição, aumento da produtividade, níveis de energia mais elevados, alívio de stress, entre outros. De salientar que, segundo a experiência de quem corre, ao longo do tempo a motivação aumenta face aos resultados obtidos, resultando em novos objetivos e no esforço em superá-los. Mas nem sempre a corrida se traduz apenas em vantagens. Quais são então os problemas iniciais de quem começa a correr? O desânimo. São várias as justificações, mas a principal é o sentimento de dúvida sobre nós próprios. Treinar sozinho pode ser desmotivador e há quem só consiga correr com companhia, com o intuito de partilhar as dores e as alegrias e ganhar motivação para continuar. Outro fator que leva ao desânimo é considerar que para correr é necessário ter objetivos perfeitamente delineados, ter treinador, acessórios de corrida ou um lugar próprio para o efeito. A maioria dos iniciantes tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a modalidade e como o seu corpo pode ou não influenciar a prática da mesma. Desconhecem o que é necessário a nível alimentar para suportar a prática deste exercício, ou seja, qual o combustível necessário para elevar a sua prestação na corrida, independentemente de quais os objetivos pessoais que tenham definido.
Correr não é apenas colocar uma perna à frente da outra, o que se torna evidente quando surgem adversidades e lesões que resultam em desmotivação e por vezes até em desistência, percebendo-se a importância de alinhar o mindset à prática da modalidade. É neste capítulo que entram os erros mais comuns dos novos praticantes da corrida. Achar que sabem o que é correr, desvalorizar a nutrição do corpo e considerar que não precisam de ninguém ou, ao contrário, que precisam de tudo e de todos para o fazer. Treinar sempre no máximo das suas capacidades, desvalorizando o necessário descanso entre corridas, quer sejam elas de 5 km para um iniciante ou uma maratona para um ávido praticante da modalidade. O processo de aprendizagem e o treino consistente resultarão em provas mais longas ou de categorias mais exigentes, como trails ou percursos de grande elevação. Portanto, quais os conselhos para quem quer iniciar a prática da corrida? Conheça o seu corpo e perceba se tem condições físicas para correr. Não se foque nos erros, mas em ganhar consistência e procurar aos poucos compreender os sinais do seu corpo. Procure aprender sempre mais sobre a modalidade, fazendo pesquisas, falando com outros atletas e juntando-se a grupos de corrida existentes pelo país para ser acompanhado, ganhar motivação e melhorar a sua performance. Conheça os seus limites. Se ouvir o seu corpo, não cometa um dos erros mais comuns, levar o corpo à exaustão ou a lesões que seriam evitadas com o descanso adequado. Se possível, procure um treinador que o ajude a definir um plano de treino, a melhorar a sua postura na corrida e, claro, a atingir melhores resultados. Caso não seja possível, inscreva-se em grupos de corrida, onde o processo de aprendizagem conjunta é facilitado e os ganhos de motivação são encorajadores. Alongue, não desvalorize este passo para uma melhor recuperação muscular. Treine devagar e aumente a distância e velocidade gradualmente. Não queira iniciar como um profissional quando ainda é um amador. E o mais importante de tudo, festeje todas as suas conquistas. Por mais pequenas que sejam, elas merecem ser festejadas. Boas corridas!